Saúde a todos com a Santa Paz Senhor Jesus. Vamos começar nosso programa Leitura Bíblica. Eu inicio com oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa programação que agora começa, abençoe a minha pessoa, a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos acompanhar, a nossa web rádio, nosso Facebook, YouTube, todo o nosso canal de evangelização, abençoando esse dia de hoje, que é 2 de março de 2026, seja um dia com muita paz, com muito amor de Deus, com muita saúde, proteção e prosperidade. Essa semana seja uma semana completa de bênçãos e vitória. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos para a nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Marcos. Vamos agora, para quem não sabe, eu tenho um voto de ler a Bíblia completa em redes sociais. E eu já estou no livro de Marcos, né? Então, vamos continuar aqui onde nós paramos, em Marcos 4, a partir do versículo 26 a 29. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice por conta chegada a ceifa. Amém. Então, aqui é Jesus ensinando aos discípulos, né, a multidão, que sempre ele tinha, né, uma grande multidão, ele arrastava, né, onde ele ia, falando sobre o reino de Deus, comparando o reino de Deus com a semente, né? Uma semente que um homem lançasse à terra, que depois ele dormisse, levantasse de noite e de dia, e a semente ia germinando, ia crescendo, não sabendo ele como, que é coisa maravilha de Deus. Por exemplo, a fé, por exemplo, né, é comparada a um grão de mostarda, que o grão de mostarda é bem pequenininho, mas depois que o homem planta, que ele nasce, é uma árvore enorme, um grão bem pequenininho, e dá uma árvore muito grande, né? Muito, assim, uma coisa assim, muito maravilhosa mesmo, é coisa de Deus mesmo. E ele continua dizendo que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão na espiga, né? E quando o fruto está maduro, mete a foice, porque é chegada a ceifa, né? Então, eu não sou pregadora, como a vocês muitas vezes, o meu irmão, ele explica melhor do que eu. Mas aqui está falando que quando o fruto está maduro, deve ser a pessoa, né? Por exemplo, que se você for falar no reino de Deus com uma criança, 5 anos mais ou menos, ela não vai entender nada, mas quando for crescendo, é que ela vai entendendo aquela mensagem, as coisas de Deus e tudo. Porque tudo tem sua hora, né? E eu acho que é assim, né? Como fala aqui, né? Eu não sou pregadora, né? Eu tenho um voto de ler a Bíblia todinha, redes sociais, né? E depois eu explico aquilo que eu entendi, né? Mas o irmão Raimundo, ele é mais inteligente, né? Ele explica melhor as coisas. Então vamos colocar o irmão Raimundo aqui no ar, né? E vamos ficar a partir do versículo 30 agora. A parábola do grão de mostarda, que é essa que eu estava falando agora, né? E vamos falar ainda sobre ela, né? Do grão de mostarda, da bênção de Deus, que é um grão de mostarda, que é bem pequenininha, e quando cresce, quando nasce, que a árvore cresce, é uma beleza, né? Uma árvore muito grande, né? Coisa, milagre de Deus mesmo, só Deus explica. Assim mesmo é a nossa fé também. Com um pouquinho de fé, né, nós fazemos maravilha. Então vamos colocar
Para que o irmão Raimundo aqui não vai, em nome de Jesus. Pai Senhor, o irmão Raimundo já está por aqui, graças a Deus. Louvado seja ela. Em nome de Jesus, a Pai do Senhor. Amém. A irmãzinha Silva. Em nome de Jesus, a Pai do Senhor, José Francisco. Eu perdoe nossas falhas humanas, abençoando os cativas, os ouvintes dessa porta que Deus abriu, essa rádio evangélica, rádio diante do trono, levando através da internet, ou através da sua internet, e os seus funcionários, a palavra de Deus até os confins da terra. Louvado seja Deus, e também parabenizando os aniversariantes do dia, né? Desde um aninho de idade, né? 2, 3, até a fase da adolescência, né? Da pré-adolescência, 14 anos, quando chega aos 15, entrando na fase da adolescência, aos 18 anos já da juventude, né? A fase adulta, louvado seja Deus, e os mais idosos, né? Louvado seja Deus, eu não sei se o mais idoso do planeta ainda completou, né? Porque ele está com 113 anos, se ele já completou 114, mas está vivo, louvado seja Deus, graças a Deus, né? Nós devemos passar informações corretas, né? Louvado seja Deus. Então, fazendo o dia de 1 ano de idade até mais de 100 anos, que Deus consente viver aqui na terra, vida com abundância, aleluia, poder dizer muita alegria, eu e minha casa servindo o Senhor, então parabéns para todos os aniversariantes de hoje, 2 de março de 2026, muitos anos de vida, prosperidade, física também, espiritual, né, que é na alegria, né, da alma, do espírito, louvado seja Deus, né, crendo em Jesus Cristo, né, como seu Salvador e Senhor, Ele é o único e suficiente, porque é dele toda honra, adoração, louvor, louvado seja Deus, né, aleluia. Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário, ele aceitou aquela morte terrível, pregado na cruz, curou do espinho, os escravos na cabeça, o soldado cruel, uma lança afiada, né? Furou um lado, ele derramou o seu sangue puro, carmesim, inocente, em nosso lugar, em lugar dos pecadores, para aquele que crê nesse sacrifício único e suficiente, e o seu nome escrito no livro da vida, lá no cartório do céu, quem escreve o próprio Deus. Nas palmas das mãos de Deus também está o nosso nome, daqueles que crê, e dentro do nosso coração mora o Espírito Santo, louvado seja Deus, e sendo fiel até o fim, isto é, não desistindo, porque problemas todo mundo tem, tribulações, aflições, adoece o pobre, adoece o rico, louvado seja Deus, mas sem insistir, né? A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, e 7 vezes Deus levanta, porque o justo, ele reconhece o erro, a falha, que é o ser humano, aleluia, glória a Jesus, e aleluia, pede perdão, né? Pede perdão. É por isso que aquele que confessa, né? Ele confessa os seus erros, as suas falhas, né? A Deus, aleluia, né? A Deus, e você deixa, né? Vai ser novamente tentado, ou até provado, porque a tentação ou vem de nós mesmos, diante de nós mesmos, ou vem de alguém, ou vem do inimigo, né?
o inimigo das nossas almas, e atua de modo invisível, mas ele tem um certo poder, né? Ele tem um certo poder. Aleluia, a nossa bênção é que Deus, ele é todo poderoso, 100% poderoso. O inimigo não é 100% poderoso, mas Deus, ele é 100%, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, todo poderoso, onisciente, tem toda a ciência, onipresente, está tanto no céu como na terra, está em todo lugar ao mesmo tempo, onipotente, tem todo poder. Ele é também presciente, conhece o futuro, pré-eminente, está antes da criação, iminente, permanece na criação, transcendente, vai além da criação. E também é pai de Abraão, Isaac, de Jacó, de Israel, pai dos vivos e não dos mortos. Mandou um filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecer, mas ter sua vida eterna. E no 17, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E a fé vem pelo ouvir. A fé da salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, creia, exceto a chamada, aleluia, tudo na terra, homem e mulher, não importa a cor da pele, a nacionalidade, se é rico ou pobre, tem uma chamada de Deus. Todo ser humano na terra, homens e mulheres, tem uma chamada de Deus. É aceitar o seu filho como Salvador e Senhor. Ele é único, ele é suficiente, porque é dele toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero citar aqui mais um versículo, o tempo está passando, eu sei, louvado seja Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, que estava para partir, disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor não tem, quem ama não tem acepção. A pessoa não discrimina ninguém, não julga, não condena, nem mede ninguém. E o próprio Jesus disse: não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não seres condenados. Não, qual é o maior pecado? Qual é o maior pecado? Se é alguém que mente ou alguém que está preso porque cometeu um crime, todos os dois são pecados. Não tem pecado pequeno e não tem pecado grande. Quando faz o pecado pelo pensamento, pela uma palavra, pela uma ação, pela uma atitude, a diferença está na consequência. A diferença está... Tem consequências momentâneas, que passa, mas tem outra que, infelizmente, ela é eterna. A pessoa, quando parte desse mundo, vai sofrer essa consequência eterna, infelizmente, no inferno. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Tem gente que diz assim: mas tudo é pecado. Já pecou. Porque nós nascemos devido à queda do homem, né? A desobediência de Adão e Eva, o ser humano já nasce com essa maldição do pecado. Mas aquele que creu que Jesus Cristo lá na cruz morreu no lugar do pecador, que é para nós, aceita ele como Salvador e Senhor, o único, suficiente, essa maldição é retirada. Essa maldição não existe mais. Não existe mais. E todos os pecados que ele cometeu para trás foi perdoado. Agora ele pode pecar novamente por causa da natureza humana, mas se arrepende. Porque antes de Jesus Cristo vir à terra e morrer na cruz em nosso lugar, existia a lei. E na lei, aquele que pecasse morreria apedrejado. Isso era a lei. E depois, por misericórdia de Deus, Deus colocou animais. Né? A pessoa levava um animal seu
ele é um defeito. Entregava o sacerdote, e o sacerdote matava aquele animal em lugar da pessoa. Em lugar da pessoa. Já pegou, já a pessoa da casa de novo, levava novamente outro animal sem defeito. O sacerdote matava aquele animal em lugar da pessoa. O animal morreu no lugar da pessoa, porque perante a lei a pessoa ia morrer, mas fosse o animal morreu em lugar daquela pessoa. Mas Jesus Cristo, ele fez o sacrifício único e suficiente, em lugar tanto dos homens como dos animais que estavam morrendo, né? Os animais perdendo a vida sem ter culpa nenhuma, né? Sem ter culpa nenhuma, morrendo em lugar dos homens pecadores. Mas Jesus Cristo fez o sacrifício único e suficiente, morrendo na cruz em nosso lugar, né? Então não existe mais a pena de morte numa lei para que pecar. Para que pecar. A pessoa se arrepende. Eu estou falando aqui diante das leis espirituais, civis, que existiam lá em Israel, antes de Jesus Cristo vir à terra. Jesus aboliu essa lei. Né? Ninguém porque pecou, morre. Agora existe as leis civis, né? As leis civis, que alguns países, né? Nos Estados Unidos, alguns estados têm a pena de morte. Não todos, né? Não todos, né? Mas tem países aí, como o Irã, se uma pessoa mudar para outra religião, porque lá no Irã, em outros países, é o islamismo, né? Islamismo. Aqui, a maioria aqui no Brasil é o catolicismo romano. Em alguns países é o islamismo. Alguns países lá no Oriente Médio, se a pessoa sair do islamismo para outra religião, é pena de morte, né? É pena de morte, a pessoa tem que fugir do país, né? E eles têm espiões pelo mar. Se descobrir onde a pessoa está, a pessoa já, né, está em período de morte, né? Mas não, louvado seja Deus. Nos países cristãos, ninguém morre porque peca. Ninguém vai para a pena de morte porque pecou. Não. Se arrepende e pede perdão a Deus em nome de Jesus. O apóstolo João, a sua epístola universal a todas as igrejas cristãs, disse: filhinhos, não pequei, mas se pecar, temos um advogado no céu, de Jesus Cristo. Então, é só orar a Deus, se humilhando, pedindo perdão, que toda oração ela termina em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que a oração, orar é falar com Deus. Quando nós terminamos de falar com Deus, a gente diz, em nome de Jesus. Amém. Porque entre nós e Deus está Jesus Cristo, o mediador, o meio de Deus perdoar e nos salvar. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. É verdade. Então, nós vamos agora fazer a oração final, mas antes nós vamos ler o nome do pessoal que nós estamos orando. Vamos orar agora para o mês de março. Nós estamos orando por irmão Raimundo, Aleluia. Irmã Ritinha, irmão Chiquinho, minhas irmãs Rosália, Rogéria, João Batista, meu cunhado, foi em tratamento, meu sobrinho Raneilson, meu sobrinho Heitor, José Odaí, Eudásia, Cleudeni, Cida, Luzia Feitosa, por Titica, que também está hospitalizada, pela construção da nossa igreja,
pelo nosso país, né, pelo nosso mundo inteiro e todos carentes de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor tocou em nossos corações, diante da palavra de Deus, que é a verdade. Deus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu agradeço a Deus por essa relação que é mais dinheiro, e as pessoas que estão mandando mensagem, pode mandar a sua mensagem, pode mandar os seus áudios, pode dar as suas opiniões diante da palavra de Deus. Louvado seja, porque a palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser porque Ele é o bem. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o caminho a nos levar para o céu. Deus abençoe, aleluia, essa pessoa que recebeu o nome com saúde no corpo, na alma, no espírito, prosperidade no corpo, na alma e no espírito, salvação no corpo, na alma e no espírito, porque nós somos uma dicotomia, corpo, alma e espírito. E a salvação é dos três. Salvação não é só na alma, a salvação não é só no espírito, a salvação é no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Então, para essas pessoas, muita saúde e seus problemas sejam resolvidos. Dificuldade, se existe problema, é porque tem uma solução. Deus permite o problema, porque na misericórdia Ele traz a solução. Aleluia. Glória a Jesus. Então, abençoe o nosso vizinho, a rua que nós moramos. Muito obrigado. O bairro, o centro da cidade, abençoe o Rodolfo Fernandes, Mossoró, Paulo dos Ferros, Canaã, ali do Pará. Abençoe, meu Pai, Alexandria, Natal, a capital do Norte. Senhor São Paulo, abençoe a irmã Denise, ali a Grande São Paulo. Meu sobrinho ali em Portugal. Abençoe minha família aqui em Mossoró. Rita aí, em Rodolfo Fernandes, minha família que mora, louvado seja Deus, em Alexandria, Natal, aqui na Bolsão 1, Missione, Rita, com sua família, Rosário, Rogério, meu sobrinho, meus primos, meus netos, até bisnetos, né? Porque para mim nada é impossível. Eu já tenho netos já muito grandes, né? Eu vou ser bem que sabe que um dia eu vou ter bisnetos, né? Porque eu já tenho 7 netos, eu tenho 3 irmãs, 8 sobrinhos, 7 netos. E primos, eu tenho uns 30, né? 30, só lá pra sul, eu tenho uns 15, uns 10 ou 15 primos. Então, primo eu tenho muito, graças a Deus, meus parentes, a minha família, né? Eu falo, é claro, graças a Deus, eles moram ali em Alexandria, eu falo, seria. E também meus amigos, né? Então, os ouvintes da Rádio Doutor, os carinhos, muita saúde no corpo, nosso espírito, e posso dizer com muita alegria, eu e minha casa servimos ao